O episódio de hoje ele é um episódio especial, devido ao Dia da Mulher, que está muito próximo, aí no dia 8 de março. E hoje nós iremos conversar sobre muitas coisas que envolvem o mundo da mulher, sobre o feminismo, sobre a visão de mulher que a Bíblia tem, né? Qual é a mulher bíblica e muitos outros tópicos. Eu espero que você goste e vamos começar. Eu me chamo Aimee e eu apresento esse podcast desde o ano de 2021, em que ele foi criado. A palavra do Evangelho tem como objetivo propagar as boas novas de salvação e te ajudar na sua caminhada em seu dia a dia com Jesus. Eu espero que você goste e seja edificado por esse conteúdo. Atualmente, na nossa sociedade hoje, quando a gente fala de mulher ou de mundo feminino, muitas pessoas já se lembram do feminismo, né? Que ele é um movimento aí que surgiu há uns séculos atrás e que vem tomando força cada vez mais até os dias de hoje. E antes de eu adentrar a visão bíblica sobre a mulher, eu gostaria de meio que fazer um panorama sobre o feminismo, visto que ele será praticamente o tema principal desse episódio aqui. E além de tudo isso, contar para vocês um pouco da história e de como que ele surgiu e tem se desenvolvido desde então. Então, o feminismo ele surgiu mais precisamente no século XVIII, e a fase inicial desse movimento se chama protofeminismo, e nesse período, esse movimento ele foi inspirado por muitos outros movimentos revolucionários que estavam acontecendo nesse tempo, como a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa na França, o Iluminismo em toda a Europa praticamente, né, majoritariamente, e a independência americana. Então, todos esses eventos estavam acontecendo aí por volta desse mesmo período, no século XVIII, e eles foram os que impulsionaram e inspiraram o surgimento do feminismo. A maior precursora desse movimento neste período foi Mary Wollstonecraft. Ela nasceu em 1759 e faleceu em 1797, e ela é reconhecida, né, como precursora desse movimento devido ao livro que ela escreveu e publicou no ano de 1792, chamado Reivindicação dos Direitos da Mulher. E nessa obra, ela defende uma série de coisas e eu não quero me adentrar aqui em muitos detalhes, até porque esse episódio ficaria muito extenso e o meu objetivo aqui é dar mais um panorama geral da história do feminismo, não adentrar em detalhes dentro da história, mas nessa obra uma das coisas que ela defendia é a ideia de que os homens e as mulheres, eles são diferentes não devido às suas diferenças biológicas ou hormonais, mas sim através da cultura e da educação que eles recebiam. Ou seja, o que isso significa, né? Para ela, um homem e uma mulher, eles só eram homem ou mulher devido à educação que eles recebiam. Então, o homem só era homem porque ele era educado, ele era ensinado assim. E uma mulher só era mulher porque ela era ensinada a ser daquela forma. Quando, na verdade, a gente sabe que isso não acontece na realidade, que não é através da cultura e da educação, apesar de o feminismo afirmar isso até os dias de hoje, não é devido a esse fator. As principais diferenças entre homens e mulheres são biológicas, diferenças hormonais. Nós temos o fato de que o homem possui maior quantidade de andrógenos, como a testosterona, e já a mulher possui maior quantidade de estrógeno, e isso não se define pela cultura ou pela educação, mas é o próprio corpo do ser humano, do indivíduo, que faz essa diferenciação. No século XIX, mais precisamente por volta do ano de 1848, Napoleão Bonaparte ele criou o Código Napoleônico, e dentro desse código ele estabeleceu algumas disposições que limitavam os direitos das mulheres, especialmente das mulheres casadas. E essa limitação, essa revogação dos direitos das mulheres, que não aconteceu de forma explícita, mas aconteceu, ela impulsionou a primeira onda feminista. Então, no ano de 1848, nós temos o surgimento da primeira onda desse movimento. E logo após esse acontecimento, no ano de 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial. E é claro, como eu disse anteriormente, estou dando apenas um highlight, estou apenas mencionando os principais fatos que marcaram a história do feminismo. Eu não estou adentrando em detalhes, até porque desde o período de 1848 até 1914 as mulheres feministas não ficaram paradas. Elas continuavam lutando e tentando conquistar aqueles objetivos instaurados por elas.
Mas, mais precisamente no ano de 1914, o que acontece? A Primeira Guerra Mundial eclode, acontece. E isso traz uma crise econômica para a Europa, principalmente, porque foi lá o principal território em que ela aconteceu, muito grande, uma crise enorme. Porque os homens, que eram quem trabalhavam nas fábricas, agora precisavam ir à frente de batalha. E lutar com armas, e lutar com munições. E as indústrias até então agora passaram a ficar vazias, não tinham mais quem trabalhasse. Então, quem que assumiu as indústrias? As mulheres. Então, houve a inserção feminina no mercado de trabalho nesse período, justamente por causa dessa crise econômica e social que o mundo passava por conta dessa guerra. E, diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, a inserção feminina, a entrada das mulheres no mercado de trabalho só aconteceu devido à Primeira Guerra Mundial. Ela não foi impulsionada pela luta das mulheres ou pelos banners e pelas faixas que as feministas levantavam. Não. Essa inserção aconteceu devido à Guerra Mundial que estava acontecendo nesse período. E um fator que também é válido dizer que ajudou a mulher a ser inserida no mercado de trabalho foi o desenvolvimento tecnológico, que muitas vezes a gente não para pensar, mas existiu, aconteceu. Hoje a gente tem aqui várias tecnologias à nossa disposição e muitas vezes a gente não para pensar em como foi o surgimento delas. O que acontecia nesse período é que, com o surgimento de vários avanços tecnológicos, como máquinas de lavar louça, secadoras, máquinas que realmente poupavam o trabalho das mulheres, elas já não precisavam mais gastar tanto tempo se debruçando aos afazeres domésticos. Dessa forma, com esse desenvolvimento das tecnologias, elas não precisavam mais passar tanto tempo debruçada num serviço doméstico em específico, elas conseguiam focar a sua atenção em outras áreas. Isso está escrito na página 57 do livro O Outro Lado do Feminismo, escrito pela Phyllis Schlafly. E voltando um pouco no tempo, para o ano de 1848, nesse mesmo ano, mais precisamente nos dias 19 e 20 de julho, aconteceu a Convenção de Seneca Falls, que foi um movimento, uma convenção mesmo, em que as mulheres começaram a discutir a respeito do sufrágio universal e começaram a fomentar mais esse tópico entre as mulheres, que até então não era tão falado e tão comentado assim pelas mulheres. E eu acredito que justamente pelo fato dessa convenção ter acontecido nesse ano, que esse período de 1848, é reconhecido como o início da primeira onda feminista. Surpreendentemente, apenas algumas mulheres aprovaram a pauta do sufrágio feminino. A maioria das mulheres não tinha interesse em votar, não desejavam ter o direito ao voto. Então, até para as feministas no início, foi bem difícil delas conseguirem convencer as mulheres de que elas precisavam, de que elas deveriam querer o voto. Deveriam desejar o desejo ao voto. Até porque, desde aquele período, o voto ele estava intrínseco ao dever de servir a pátria. Então, você só poderia votar, que é um direito, se você exercesse o seu dever, que neste caso seria servir a pátria, seja em tempos de guerra, seja em tempos de fome, você servir no exército. Tanto que as mulheres não desejavam voto, que em 1911 foi criada a Associação Nacional de Opositores ao Voto da Mulher, liderada por Arthur Dodge. E de tanto que as mulheres não tinham interesse em votar, em ter o direito ao voto. Mas apesar disso, apesar da maioria das mulheres não querer esse direito, as sufragistas elas obtiveram vitória com o primeiro estado americano, chamado Wyoming, a conceder voto às mulheres. Então, esse foi o primeiro estado americano que deu às mulheres, concedeu o direito ao voto feminino. Consequente à primeira onda feminista, nós temos o surgimento da segunda onda feminista. A segunda onda feminista, ela se iniciou mais precisamente no ano de 1960, já no século XX, e teve como uma das precursoras Margaret Sanger, Betty Friedan e Simone de Beauvoir, por exemplo. E já a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas começando pela Margaret Sanger, ela nasceu em 1879 e faleceu em 1966, e foi ela quem fundou a Planned Parenthood, que ela é atualmente, né, até hoje, uma das maiores clínicas de aborto que nós temos em todo o mundo. Porém, antes que eu fale sobre o início da Planned Parenthood, das clínicas de aborto, como que elas surgiram e tudo mais, eu preciso falar sobre a eugenia, que a eugenia ela foi um termo criado em 1883 por Francis Galton. Esse termo era definido por ele como, abre aspas,
o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Fecha aspas. Ou seja, o objetivo do Francis Galton, ao estabelecer a eugenia, era selecionar aquele que deveria nascer ou não. E isso até tem ligação com a eugenia nazista, que terminou no Holocausto, com o fato de que Hitler queria, entre aspas, purificar a Alemanha e todos esses pensamentos aí. Foi originado da eugenia. E foi esse pensamento que originou as clínicas de aborto. Se a gente parar para pensar, por que é que será que nascem tão poucas crianças com síndrome de Down, com alguma deficiência na Europa? É tão difícil encontrar crianças assim lá fora. Ou até mesmo nos Estados Unidos. Está se tornando cada vez mais raro. Por quê? É a eugenia. É o fato de você querer purificar ou selecionar aqueles que nascem. Então, qualquer criança, qualquer pessoa que tem alguma qualidade física ou mental que não é desejada, eles aniquilavam. Então, isso acontece até hoje. A gente simplesmente não percebe. Mas isso acontece até hoje nas clínicas de aborto. Então, voltando para aquilo que a gente estava falando, que era a Planned Parenthood, essa clínica de aborto ela foi aberta em 1911 pela Margaret Sanger. E, assim, além da clínica de aborto como controle de nascimento, nesse período também começaram a desenvolver contraceptivos, que também foi uma ferramenta usada para o controle de nascimento naquele período, e até hoje, com certeza, né? Outra precursora desse movimento foi Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, a obra dela que mais teve impacto no feminismo, nesse período principalmente, foi O Segundo Sexo, que foi publicado em 1949, e nesse livro ela afirma várias coisas, como o fato de que a mulher não nasce mulher, mas ela torna-se mulher, ou então que a maternidade era uma das coisas que oprimiam a mulher, responsáveis pela opressão da mulher em si. Essas eram algumas das ideias e das coisas que ela fala e relata nesse livro. Então ela também é tida como uma das precursoras desse movimento. E a outra é Betty Friedan, que ela nasceu em 1921 e faleceu em 2006. Ela era outra que negava o matrimônio como algo benéfico à mulher. Ela dizia que a devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é um sacrifício de tanta grandeza que inevitavelmente atrasa seu crescimento como indivíduo. Quem nos relata isso é Phyllis Schlafly em seu livro O Outro Lado do Feminismo. Então a gente pode ver aqui que desde o seu início, o feminismo ele nunca foi a favor do matrimônio, nunca foi a favor da monogamia ou então da maternidade. O feminismo sempre rebateu essas ideias. Por quê? Porque o maior objetivo do feminismo não é lutar a favor de direitos para as mulheres, de lutar em favor dos oprimidos. Não é isso. O maior objetivo do feminismo é a revolução sexual. Tanto que nesse período da segunda onda, a sexualidade ela estava ligada à aceitação social. Então, para que uma pessoa fosse aceita em um grupo, era necessário que ela já tivesse feito sexo, ou que ela... Então, assim, a revolução sexual já estava acontecendo nesse período. O livro da Susan Faludi, na página 50, o livro se chama O Contra-Ataque na Guerra Não Declarada contra as Mulheres. Esse livro, nessa página, vai dizer assim: os índices de infecção eram mais altos entre jovens mulheres com 15 a 24 anos de idade. Essa doença, por sua vez, deflagrou rapidamente doenças inflamatórias pélvicas que foram responsáveis pela maioria dos casos de infertilidade da década e atormentaram mais de 1 milhão de mulheres por ano. Então, o que o feminismo estava trazendo nesse período, trouxe desde seu início, desde o proto-feminismo, mas agora de uma forma ainda mais agressiva, é a revolução sexual. E agora, nós adentramos a terceira onda feminista, que teve seu início no ano de 1980 e se estende praticamente até os dias de hoje. Uma das mulheres que mais teve ênfase, teve impacto nesse período foi a Judith Butler, que ela nasceu em 1956 e permanece viva até hoje, até quando eu estou gravando esse episódio, no caso, né? E assim, o que ela afirmava? A desconstrução das identidades. E agora a gente entra num território muito mais perigoso, porque a mulher não é mais uma mulher biológica que possui
os hormônios de uma mulher, da maneira que uma mulher deve ter hormônios, ou o formato de corpo de uma mulher, isso não mais define uma mulher, segundo Judith Butler. Ela diz que seria errado supor de antemão a existência de uma categoria de mulheres. Então, a partir desse momento, da terceira onda feminista, há uma desconsideração das diferenças biológicas para a definição de homem ou mulher. Isso já não é mais levado em consideração. Além disso, nesse mesmo período, a gente tem a ressignificação ou esvaziamento de novos termos. Então, sexo, a palavra sexo não é mais usada, agora a gente usa gênero. Nós temos novos termos sendo introduzidos na sociedade, na cultura, como homofobia, o que nunca foi falado ou raramente as pessoas pensavam nisso, agora passa a ser inserido na sociedade. Sexualidade também começa a ser trabalhado e dito com muito mais afinco. E essa é uma estratégia muito usada pelo feminismo até os dias de hoje. Não apenas pelo feminismo, com certeza por outros movimentos também. Mas é o fato de você começar a inserir palavras novas, termos novos que até então não existiam, não tinham um significado. E de tanto você usar elas, os termos antigos acabam se esvaziando. E o que ganha significado agora são esses novos termos criados pelo movimento com a intenção de passar o que eles querem que seja passado. Espero que vocês tenham conseguido entender essa linha de raciocínio. Mas basicamente é isso. E eu não poderia terminar esse episódio sem mencionar as obras que eu li que me ajudaram a compreender um pouco mais do que o feminismo é, do que ele tem trazido à nossa sociedade e das consequências que ele tem realmente causado na nossa cultura atualmente. O primeiro livro se chama Feminismo, Perversão e Subversão. Já indiquei ele aqui. Ele é escrito pela Ana Caroline Campagnolo. Ele é um livro incrível, 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 que destrincha a história do feminismo. Então eu recomendo para qualquer um que deseje conhecer mais e se aprofundar nesse movimento, né? E a segunda obra se chama Gender, Quem És Tu?, do Olivier Bonnejuan. Espero que eu esteja falando o nome dele certo. E o livro dele também me ajudou muito na compreensão desse movimento e até mesmo acredito que da teoria do movimento queer. Mas, se eu fosse recomendar para você uma ordem de leitura, eu recomendo da Campagnolo primeiro, porque o Gender, Quem És Tu?, ele é um pouquinho mais difícil de compreender, mas não impossível. Os dois são dois livros que eu recomendo demais nesse tema. E para finalizar, eu sei que o episódio está bem extenso, mas eu gostaria de pontuar aqui as razões pelas quais o feminismo não é compatível com o cristianismo. Quantas vezes eu já vi meninas se declararem cristãs e ao mesmo tempo feministas? Até eu mesma, há uns anos atrás, eu achava que era possível ser feminista e ser cristã ao mesmo tempo. Mas, com estudo e com conhecimento, você descobre que não é possível. E eu descobri que o feminismo que eu via no Instagram não se passava de uma propaganda, de uma panfletagem muito falaciosa e que se difere demais do feminismo na prática, do que ele realmente é. E eu não estou dizendo que você deve abandonar o feminismo e deixar de ser feminista. Eu estou dizendo que a gente deve estudar e se aprofundar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente apoia e defende com unhas e garras. Porque isso em qualquer tema, não apenas no feminismo, mas com tudo, a gente precisa ter embasamento. Então, seja você feminista ou não, busque estudar e se aprofundar naquilo que você acredita, naquilo que você crê, porque a gente precisa de base, né? Em todas as áreas. Contudo, se você se diz cristã, se você deseja seguir a Cristo, eu preciso te dizer que o feminismo não é compatível com a nossa crença, com a Bíblia Sagrada. E eu separei aqui alguns pontos que a Bíblia fala sobre os assuntos que o feminismo defende, ou então reprova. Então, o primeiro que eu gostaria de começar dizendo é que o feminismo ele não defende a monogamia, mas a poligamia. Se a gente adentrar na história do feminismo ainda com mais detalhes, com mais afinco, a gente vai descobrir que uma das defensoras da poligamia, inclusive, era Simone de Beauvoir. E isso não é aprovado pelo Senhor. Em Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 17, está escrito: esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem deve acumular muita prata e muito ouro. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2 diz: digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Ou seja, o que Deus sempre planejou para o homem, para a mulher, foi a monogamia, né? Então, um casamento apenas com um homem e uma mulher.
E o segundo fator que eu separei aqui é de que ele é contra o matrimônio. O feminismo não apoia, não incentiva o casamento, sendo que o casamento é criação do Senhor, é incentivado e é o desejo do Senhor que um homem e uma mulher se casem. Em Gênesis 2:24 está escrito: por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E perceba, não significa que é errado você não casar ou você viver solteira. Não é errado. Paulo viveu assim, né? E não é errado mesmo. Até Paulo, ele incentiva o pessoal a não se casar. Ele dá um conselho e fala, gente, se vocês forem casar mesmo, tenham certeza disso, porque vocês terão muitas preocupações, né? Só que Paulo, ele não mantinha relações com mais ninguém. Ele não mantinha relações com nenhuma outra mulher. E assim também deve ser o homem ou a mulher cristã que decide por não se casar. Você não vai ter relações com ninguém. Você vai ser celibatário, você não vai se casar. Contudo, a gente sabe que essa não é a posição do feminismo. O feminismo, ele é contrário ao matrimônio, ele se opõe à união de um homem e de uma mulher, num compromisso firme, em uma aliança, mas ele não reprime, ele não discorda de uma relação sexual libertina fora do casamento. Muito pelo contrário, o feminismo endossa e aprova e aplaude isso, né? Uma mulher feminista se diz empoderada, dona do próprio corpo, mas entrega o seu corpo a 10, a não sei quantos meninos, quantos homens, em uma mesma noite. Da mesma forma, os homens também se dizem donos do próprio corpo, mas se entregam a sei lá quantas mulheres em uma mesma noite. E isso não é liberdade, isso é libertinagem. E já adentrando no outro tópico, a Bíblia nos diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, nós somos morada do Espírito de Deus e que nós somos comprados por um alto preço, preço este, o sangue de Cristo. E por isso, nós devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Nós precisamos realmente trazer glória ao nome do Senhor através de nossas atitudes. Então, uma relação promíscua, uma relação de libertinagem fora da vontade do Senhor não vai trazer glória ao nome dele. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com para que a gente usa o nosso corpo, porque a Bíblia nos instrui a usarmos ele para a glorificação do nome do Senhor. E o quarto ponto é de que o feminismo, ele apoia o aborto. Já falei sobre o aborto aqui nesse episódio, mas a gente sabe, nós conhecemos que Deus não aprova o aborto. Deus não tem prazer na morte de uma criança inocente. Deus não tem prazer na morte de uma criança em que ele planejou, em que ele teceu, em que ele cuidou, como está escrito no Salmo 139. E por último, para finalizar também, o feminismo, ele endossa a relação homossexual. O que nós sabemos, nós conhecemos, não é aprovado, não é da vontade do Senhor, como a Bíblia bem relata. E esses foram só alguns pontos que nos mostram como que o feminismo, ele não está de acordo com a palavra do Senhor, e como que nós cristãos devemos nos afastar do feminismo, devemos nos afastar daquilo que ele propõe, não cairmos na cilada, mas permanecermos firmes e constantes no Senhor. E como esse episódio é dedicado às mulheres, o meu conselho, o meu encorajamento a vocês busquem empoderamento. Mas o empoderamento vindo do céu, o empoderamento vindo do Espírito Santo, o empoderamento que vem quando você está de joelhos dobrados e realmente com o coração rendido diante do seu Pai, que te conhece, que te ama e que te cuida. E que a gente sabe que Ele tem grandes coisas para nós. Deus não é como qualquer um. Ele não é como o cara que te pega em uma noite e na noite seguinte ele já nem se lembra, nem sabe o seu nome, nem conhece você. Deus é um Deus de cuidado, Deus é o Deus criador, Ele é Pai, porque Ele te formou, Ele te criou, Ele te conhece e Ele deseja e tem o melhor para você. Basta que a gente obedeça a Ele e renda o nosso coração, os nossos planos diante do seu altar. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada por terem escutado até aqui. E, por favor, reaja à enquete aqui embaixo, que eu preciso da opinião de vocês com relação a um assunto importantíssimo. Muito obrigada e até semana que vem.